pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Mais um pod.com para você. Bom, 19 horas, né? 19 horas e 1, e 2, e 3. É sempre nesse horário que a gente começa as quintas-feiras e é um horário que o trânsito na cidade não é brincadeira, né? Já está um pouquinho mais tranquilo, porque eu acho que a partir das 5h30 ele começa ali aquele fluxo maior das pessoas saindo do trabalho, voltando para casa, e haja paciência, haja calma para poder o cidadão mostrar quem é, né? Eu acho que no trânsito é que a gente mostra realmente quem a gente é. Estou falando de trânsito aqui porque eu vou falar agora aqui com uma pessoa que é autoridade no assunto, né? Smith Neto, ex-secretário de Trânsito de Lauro de Freitas, Smith. Perfeito. Fui superintendente, fui secretário de Trânsito lá na cidade de Lauro de Freitas, fui agente de trânsito também da Prefeitura Municipal de Salvador. Tenho uma carreira voltada para essa área de trânsito, transporte e mobilidade. Já são 26 anos de serviço público voltado para esse tema tão importante que mexe com todos. E eu sou feliz e sou grato pela oportunidade que Deus me deu de trabalhar nessa área. Então, esse é um assunto que eu tenho muito interesse por esse assunto, né? Eu, circulando pela cidade, eu fico observando quanta coisa que o povo que anda de carro precisa aprender ainda para poder o fluxo acontecer de uma forma mais tranquila para todos, né? Então é o seguinte, a gente está começando agora esse papo, fica ligado aí, porque ele é importante para todo mundo, mas aí eu já começo, eles fizeram essas plaquinhas, porque eu nem sempre lembrava de falar isso, então fizeram essas plaquinhas. A gente está falando de trânsito, e trânsito precisa de sinalização, né? Então você, se inscreva no canal pod.com. .oficial, faça para mim também a propaganda, compartilhe. Sim. Você pode mandar para cá, que essas câmeras aqui vão pegar. Então, se inscreva no pod.com.oficial e compartilhe, que é para a gente ter cada vez mais gente assistindo, para poder trazer pessoas importantes como o Smith aqui para falar do que precisa ser falado. Ok. Viu? Ali, fotógrafos aqui na sala, e a gente já faz fotografia. Isso, perfeito. E as câmeras pegando lá. Então, Smith, esse é um assunto que eu acho que ele é muito importante para que a vida na cidade, né, na civilização, nas cidades que vem crescendo cada vez mais, ela aconteça de uma forma literalmente mais fluida, né? Que o trânsito flua de maneira tranquila. A gente vai falar sobre isso. Então, eu quero começar falando para você o seguinte: você chegou aqui no horário, tanto que nós estamos começando. Como é que foi o seu trajeto da sua casa para cá? Porque se você veio de Lauro de Freitas, nós estamos em Salvador, você deve ter saído de lá, sei lá, 5h30 ou no máximo 6 da tarde. Fluiu bem o trânsito lá para cá? Ou você pegou algum engarrafamento ou coisa desse tipo? Como em qualquer cidade do planeta, né? Nesses horários de pico, que a gente chama de horário de rush, realmente você vai ter uma contenção ali dos veículos. Nós informamos tecnicamente como condicionamento, né? E sempre tem alguns pontos críticos da cidade, tanto de Lauro de Freitas como Salvador são cidades gêmeas, então nós temos conflitos ali nas interseções, mas hoje o trânsito fluiu bem. Então foi aproximadamente 1h15, 1h20 de deslocamento de Lauro de Freitas para a capital. A gente está aqui, para quem não sabe, né, aqui é próximo ao Salvador Shopping, certo? Também não é tão distante assim, né? Se você fosse lá para o Rio Vermelho ou para outro lado da cidade, seria um percurso muito mais longo e alguns engarrafamentos talvez possíveis por ali, né? Mas aí vamos falar mais sobre uma figura que te levou para Cuba. Foi Adriano que te levou para Cuba recentemente? Adriano Moraes, para quem não sabe, é o idealizador daqui do pod.com, junto com Luciano Suede, certo? Vocês estiveram lá. O que é que você pode ter observado lá com relação ao trânsito? Adriano, primeiramente, é um amigo, me convidou para participar de um projeto junto com ele e lá fazer também uma análise do trânsito e do transporte e pontuar algo que a gente pudesse também ajudar o governo de Cuba. E lá foi percebido, logo no desembarque, a organização do povo cubano. Então, você prestava atenção ali nos pontos de ônibus, eles têm vários modais de transporte público, o tuk-tuk,
o táxi compartilhado, coisa que nós não temos ainda, a gente só tem um táxi convencional. Eles têm um táxi convencional também. Como é o táxi? Compartilhado. Como é que funciona? Hoje, eu vou buscar um exemplo aqui, que hoje nós temos um táxi compartilhado, mas tem uma nomenclatura do ilegal, que é o ligeirinho ou transporte clandestino. Que lá em Cuba, eles já entenderam e oficializaram esse modal. Maravilha. Como é que funciona? Ele tem linha própria de A a B, como seria um ônibus rodando em roteiro. E aí você pode conter dentro do transporte o motorista mais 4 pessoas, que podem ser pessoas desconhecidas. Com um valor a mais do que o transporte convencional coletivo do ônibus. Dividido entre eles. Dividido Cada um entre paga eles. uma parcela. Pronto. Então, maravilha. muito Olha bacana. só. Então, é pensar à frente do tempo e quando algumas pessoas acham que Cuba está atrás. Então, assim, foi uma do modelo mais impressionante que a gente vai discutir para o futuro aqui da capital, do estado da Bahia, para ver se a gente consegue também adequar a essa realidade. Hoje, a gente tem o mototáxi, nós temos o Uber, os aplicativos, temos os ônibus, o metrô, está vindo o VLT, e nós temos que pensar também com essa nova modalidade que está chegando e a realidade em várias cidades do país. Esse modelo de transporte menor, carros menores. Agora, o governo precisa assegurar as regras de trânsito, a segurança e normatizar aquilo ali. Então, eu achei muito importante. Ou seja, você precisa de um transporte de qualidade e com menos pessoas ali transportadas naquele momento, então ele é mais ágil do que um ônibus. Porque em vez de ter 40 paradas específicas, como são 4, possa ser que esteja 4 paradas, ou 2 ou 1. Se todo mundo descer lá. Pode ser todos 4 no mesmo ponto, né? No mesmo lugar. E isso possibilita, por exemplo, aqui a gente falando de Salvador, uma pessoa pode estar na Ribeira querendo ir para Lauro de Freitas, fica muito caro ele sozinho num táxi. Perfeito. 3 ou 4 pessoas nesse táxi, fica super possível, né? Perfeitamente. Então, é pensar um pouco fora do convencional. Então, enquanto o táxi convencional, você roda para qualquer ponto da cidade, você sai da Barra para o aeroporto, você sai da Barra para o Salvador Shopping, para outros pontos comerciais, hospitais. E o compartilhado não, ele tem roteiro certo. Então, ele tem linhas certas, ele tem são linhas coloridas que eles usam, a linha amarela, a linha verde, a linha azul. Então, fica todo mundo no ponto, deslocando de um ponto ao outro. E ele não concorre, que é bom a gente salientar, não concorre com o táxi convencional. Porque o táxi convencional ele pode ir de ponto a ponto aleatoriamente. E o compartilhado não, ele tem que seguir um roteiro. Aquele roteiro um veículo menor. Não pode né? fugir daquilo. Tem que ser honesto. Né? Isso. E aí também deve ter uma lei para poder fiscalizar tudo isso. A própria norma de alvará, eu observava no para-brisa do veículo, ele já tinha uma descrição e numeração. A2040, ou seja, o A possivelmente já é aquele roteiro. O C 4030, o C é aquele roteiro de ponto tal. Então, eu, na experiência, essa imersão lá, eu trouxe isso como positivo, que nós vamos trabalhar isso à frente. Tudo novo causa estranheza, causa um desconforto de categoria, mas a gente vai poder trabalhar isso com muita leveza e trazendo mais um modal para a sociedade que já existe. Apenas ele roda numa clandestinidade momentânea, porque os governos ainda não entenderam que aquilo ali é culturalmente e o povo que decide, né? O modelo que vem surgindo. Aqui, assim como foram os táxis. Eu sou filho de motorista de táxi e meu pai dirigia há 50 anos atrás uns bondes que nós tínhamos na cidade. E os táxis chegaram como inovação. E naquele momento, os condutores de bondes achavam que os táxis eram clandestinos, né? Até você se regularizar. E aí, como eles rodam hoje, até hoje, é quase um jubileu, mais de 50 anos de veículos registrados. Eu falei assim que tem que ter uma honestidade, mas nem precisa, entre aspas, porque é o seguinte, esse roteiro todo é seguido, né? Hoje em dia é super fácil saber se um carro sai da trajetória ou não, né? Para monitorar isso é super simples, né? Você falou que seu pai foi motorista de táxi, né? E que você está como secretário, não sei exatamente como secretário, mas trabalhando com trânsito há 26 anos, você falou? Perfeitamente. 26 anos. Então fala um pouquinho assim dessa sua experiência, não é? De repente, começando lá do seu pai, né? De que maneira o trabalho de seu pai com táxi pode ter influenciado, né? Para você saber um pouco mais desse seu trabalho no ramo aí do trânsito da cidade, né? Perfeito. Eu sou menino da Península Itapajipana, uma cidade baixa, né? Região da Ribeira. E meu pai conduzia
veículos do táxi, ali na Baixa da Bonfim. Inconsciente, a profissão dele foi tocando no meu coração e eu fui seguindo caminhos. Quando eu percebi, eu já estava concursado dentro de uma superintendência em Salvador, fiscalizando veículos voltados para os táxis do municipal. Então, aquilo ali foi me motivando cada vez mais, porque eu entendia da realidade dura e crua, porque eu via o horário que meu pai saía para trabalhar, o horário que ele retornava, a dificuldade do almoço ali de trazer a refeição do mercado. Então, eu tive um olhar mais sensível e acolhedor para os condutores de táxi. Então, cada um que eu atendia, que eu estava ali no front, na fiscalização, era o espelho como se fosse meu pai. Então, hoje, eu falo a você que eu estou satisfeito no que eu trabalho, porque essa decisão de Deus de me colocar no transporte, né, no trânsito, na mobilidade, e tendo como um orientador meu pai, que me educou, me formou o caráter, como homem que eu sou, então foi muito importante para a minha vida. E hoje, graças a Deus, eu entendo a categoria, é muito mais fácil você atender demandas, porque você tinha uma experiência inconsciente dentro de casa, que aquilo ali só foi despertando e a gente foi aprimorando e melhorando o serviço público em nosso município. Então eu venho agradecer aqui em público aí. Tem uma influência boa dele, né? Muito. Aí você fala uma coisa aí que eu não tinha atentado ainda. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pensa sempre no passageiro, né? Ou em quem está usando o seu carro, né, próprio. E aí a importância também dessa mobilidade ser cada vez melhor para o profissional, né? Você fala do cara que dirige um táxi, um motorista de ônibus. A gente vê assim o quanto pode ser estressante para um motorista de ônibus passar um dia inteiro, né, dirigindo um carro daquele com quantidade grande de pessoas e com a dificuldade, às vezes, de trânsito. Então, também no sentido de facilitar para essas pessoas. O tempo de almoço que ele tem, né, vai almoçar nesse lugar ou vai se deslocar para outro lugar e depois voltar. O tempo de sair de casa para ir para o trabalho, o tempo de terminar o trabalho e voltar para casa. Tudo isso é importante, esse trabalho de trânsito, que ele seja cada vez melhor para facilitar a vida dessas pessoas, né? Perfeito. A mobilidade é um conjunto de ações. E dentro das ações, nós tratamos também a educação, né? E nós traçamos também o impacto da saúde mental. Então, hoje é percebido, nós temos um projeto junto ao governo do estado, que foi apresentado ao governo do estado, que possivelmente vai ser tocado à frente. Saúde mental no trânsito. Qual o impacto de um cidadão que sai para trabalhar, que passa 1h50, 2 horas, 1h30, indo ao destino do trabalho, e quando ele volta para sua residência, ele passa 2 horas ali no ônibus, no metrô, no mototáxi, até chegar à sua residência. Só aí vão quase 4 horas diárias, né, no trânsito. No trânsito. E isso afeta diretamente na família, que a família é o arcabouço de uma sociedade acolhedora, e esse impacto, às vezes de falta de atenção, às vezes de uma irritação das pessoas que estão no trânsito, né, o transeunte, dentro de casa, por um ato de um copo que caiu no chão, uma irritabilidade daquilo ali, é um efeito da saúde mental do trânsito. Então nós estamos falando aí de pessoas transeuntes, pessoas comuns, motorista de táxi, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, que passam 12 horas ali tocando uma alavanca do câmbio, né? Com uma temperatura alta. Nós vivemos numa cidade tropical, né? Que tem o impacto do calor. Eu lembro que os ônibus antigos, eu não sei se agora, atualmente, os motoristas colocavam um pedaço de flandre, né? Sim. Do lado da porta. Eles faziam uma coisa improvisada que era para entrar um vento porque era muito quente. Inclusive o motor era ali na frente, acho que ainda é, né? Sim. Que torna mais quente, né? E você se vai lembrar a figura do cobrador, era aquela toalhinha no ônibus. Enxugar a testa. Verdade. Então, e o cobrador também fazia um quebra-vento. O quebra-vento. Para facilitar. Para facilitar, para ventilar para ele, os que não tinham ar-condicionado. Né? Então, isso hoje é base de estudo para a gente entender qual é o impacto real na vida do ser humano. Por isso que a mobilidade ela tem que ser inserida num projeto de governo para você reduzir o deslocamento. Né? A pandemia trouxe malefício, mas trouxe benefício. Né? Você poder trabalhar em casa e as pessoas que não podem, que exercem funções
extremamente importante para a sociedade, como os policiais, agentes de trânsito, que precisam estar ali diretamente no front, a gente precisa trabalhar essa mobilidade. Então, ônibus confortáveis, né? Roteiros rápidos e dinâmicos, pessoas com tempo de descanso, que são profissionais da área do transporte, precisa ter aquele tempo de descanso. Às vezes a necessidade do ganha-pão faz com que esses motoristas trabalhem 14 horas. Né? E ali ele tem não tem tempo nem para a família. Então a necessidade da sobrevivência. Tudo isso tem que ser pesado na balança de qualidade de vida, né? Da saúde mental, como da parte da mobilidade. Então é um papel importante do gestor a gente poder tocar nesses pontos sensíveis. Você trouxe outra coisa aí que eu acho interessante, que é o seguinte: esse trajeto, esse tempo, né, que o profissional leva, né? No caso aí, muito mais até o profissional. Na verdade, todos, né? Mas se a gente pensar mais nesse profissional ali, um melhor conforto para ele, que ele leva trabalhando e também se deslocando para casa, às vezes a qualidade de vida na casa dele não vai ser tão boa, e isso vai impactar também no trabalho dele no dia seguinte. Você chegou a falar isso um pouquinho antes aí. Então, a gente olhar também o cuidado por esse aspecto, né? Porque muitas vezes, algumas vezes, eu já tive vontade de não morar mais em Salvador pelo tamanho da cidade, mas uma das coisas que me faz pensar morar numa cidade menor, no interior, é exatamente o trânsito. É o inferno, o caos que é criado no trânsito por falta de várias coisas de infraestrutura, mas também de educação de trânsito. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa educação de trânsito, porque não basta ter pista, não basta ter carro, não basta ter um asfalto bom e sinalização se as pessoas não fazem uma boa leitura e agem com educação nesse trânsito. Né? Perfeitamente. Eu passei um ano à frente de uma diretoria importante do governo do estado, que é a Diretoria de Educação para o Trânsito do Detran. E dentro desse aspecto que era feito de você educar diretamente o condutor, nós conseguimos entender que o problema era um pouco maior. O problema da educação só de legislação, que já era sabido, aquela rotatória tem a preferência, que o povo baiano tem uma dificuldade ali, alguns maus motoristas, né, de entender que tem preferência na rotatória, não estacionar sobre uma calçada, não estacionar sobre uma vaga de especial. Então, isso é uma educação direta que tem outros fatores por trás que a gente precisa também validar. Vou tocar um dos fatores. A melhoria das vias é um fator importante porque o cidadão, quando ele começa a andar em uma via que tecnicamente, eu vou falar um pouco mais baixo, que é esburacada, ele sofre aquele impacto, que ele fica chateado, que ele é um contribuinte, que ele paga, e ali ele às vezes não tem um retorno direto na sua comunidade, porque a via está realmente danificada, e aquilo impacta no próximo passo de vida à frente. Então ele acha que o governo não cumpre com aquele papel seguinte, e ele acha que ele também vai descumprir na sequência. Então nós começamos a avaliar e voltar a atacar a base do fogo. Então, levando os condutores para a sala de aula, para explicar que uma notificação antecede um acidente, para que ele tenha consciência de evitar algumas infrações e alguns tipos de acidentes futuros. E dentro desse projeto, tinha-se um projeto muito interessante de ovinhos, que era informar crianças de 0 a 12 anos, para quando ela chegasse na fase adulta, ela ter noções de trânsito. Só que naquele momento ali dos 0 a 12 anos, ela seria um fiscal e seria uma educação regressiva. Ela observando que o pai invadiu um semáforo. Meu pai, o semáforo é vermelho, o senhor passou. Na escola nós aprendemos que aquilo ali é errado, pode causar um acidente. A utilização do cinto de segurança, meu pai, isso aqui é norma de trânsito. Então a criança com um jeitinho sutil, ela vai orientando e trazendo uma educação regressiva aos pais e aos condutores. E isso é um sucesso, porque em vez de você só educar a partir dos 18 anos, trazer informações de legislação e civilidade, você trazer informações desde cedo, né? Desde cedo, trazendo algo importante que vai ser regra de circulação para o futuro. Então, eu creio que você atender e centralizar nas crianças, também atendendo a fase adulta, é importante, que uma hora vai ser linkado. Os meninos de 0 vai chegar a 18, e o de 18 vão ter habilitação, vai seguir até a melhor idade. Eu vejo que é pela educação mesmo, né? Mas aí eu sinto falta também
é uma coisa que quando eu fazia o programa aprovado na TV Bahia, volta e meia eu falava com eles lá, o poder que uma televisão ainda tem de fazer campanhas. Campanhas ensinando coisas básicas de trânsito. Por exemplo, eu vou usar aqui ó, vou fazer 3 faixas aqui, tá? Ok. Uma coisa bem básica. Aqui na mesa a gente tem essa câmera aqui, ela vai... Passe essa, por favor. Ó, se a gente tem aqui 3 pistas, né, divididas na... se a gente está indo nesse sentido de lá, essa esquerda é a maior velocidade, né? Isso Perfeito. você pode ultrapassar, média velocidade e baixa velocidade. Aí muitas vezes a gente vê que o trânsito engarrafa porque tem alguém aqui dirigindo em baixa velocidade e continua. Às vezes a gente dá sinal, a pessoa não percebe. Quer dizer, essa pessoa que não está com tanta pressa podia ir para essa pista de cá. Mas aí eu sinto que às vezes ela nem sabe. E aí eu sinto falta de uma campanha maciça mesmo, de governo, de estado, de prefeituras, em todas as mídias, na televisão, nas mídias sociais, aqui como a gente está fazendo agora, para mostrar para essa pessoa que está devagar nessa pista de velocidade que ela pode ir devagar, desde que ela vá para a pista mais lenta. Esse básico as pessoas não sabem, assim como tantas outras coisas, Smith, que são básicas, né, para poder esse trânsito fluir melhor. Né? E vou lhe dar um outro exemplo. E as pessoas desconhecem ou estudaram e esqueceram ou desconhecem do dia a dia. Em uma rodovia com 2 faixas, é proibido você trafegar pela a faixa da esquerda, que seria de velocidade, se a direita estiver livre. Ou seja, a gente observa nas nossas BRs, Salvador, Feira de Santana, o cara pega a faixa da esquerda de velocidade ali e ele segue na linha, sendo que ele tinha que permanecer na faixa da direita, tendo um veículo à frente que poderia ser um obstáculo, ele pode fazer ultrapassagem pela esquerda e retornar à direita. E não se mantiver do início da BR até o final na faixa da esquerda. Perfeito. Então falta... Ainda tem essa nuance aí, né? É interessante que você traz. Eu acho que um amigo meu disse que sofreu assim alguma coisa em Portugal. Ele estava numa pista, né, entre uma cidade e outra, e ele estava andando a uma velocidade baixa, exatamente como você falou. Aí o guarda foi, parou ele e disse que ele estava errado, cometeu infração, mesmo estando livre, né, a pista, quase que não tinha carro nenhum. E o que você falou aí acontece hoje, eu sinto que acontece nas escadas rolantes em shopping. As pessoas pedem para as pessoas que não querem andar na escada rolante, porque a escada está levando a gente, mas tem gente que ainda quer andar mais rápido. Perfeito. E ir para o lado direito e deixar essa esquerda livre, né? Então é preciso aplicar isso no trânsito também, né? Principalmente, né? Então, educação é a base para qualquer norma de convivência. Então, você precisa educar. A gente vai evitar problemas de saúde pública, evitar problemas de segurança, vamos evitar problemas no trânsito. Então, a educação é a base. Um governo abraçou a educação com um propósito de meta de governo em qualquer área. Aí nós vamos reduzir os impactos negativos na vida social de todos, no coletivo. Então, eu falo que a educação é a base. Não tem como a gente fugir da educação. Aí eu vou pedir um segundo seu para lançar aqui no pod, acho que é nessa câmera aqui, uma campanha que o governo, né, do estado faça essa campanha junto com os municípios de educação de trânsito. E eu sempre dizia isso quando eu trabalhava no programa na televisão, que é muito fácil. Se você pega os artistas todos que nós temos, por exemplo, né, para fazer esse trabalho social, eles vão fazer gratuitamente. A gente pega artistas aqui que são conhecidos internacionalmente. E aí pega mais pessoas da sociedade, faz uma campanha com 20, 30, 40, 50, 100 artistas que seja, umas vinhetas de 15 segundos, coloca na televisão, coloca nas mídias sociais. Cada um pode estar trazendo uma regra de trânsito. Perfeito. Certo? Isso vai ser bom para todos nós, né? Perfeito. Então está lançada aqui a campanha no pod, eu espero que chegue lá para o governador, que chegue para os prefeitos de todas as cidades, né, da Bahia, para que a gente possa melhorar. É perfeito, porque quando você traz uma figura pública de entretenimento, as pessoas tendem a fixar as notícias, né? E principalmente se a gente trouxer regras de trânsito. Então fixa, não, vou convidar o Jackson, vou convidar um cantor famoso, uma cantora, uma atriz, esses blogueiros. Então, cria-se uma identidade e com aquilo ali você aprende. Então, é importante. Nós criamos, há um ano, uma campanha Monstro no Trânsito. Não seja um monstro no trânsito, governo do estado. E a gente percebia que as pessoas tinham alteração de comportamento quando adentravam o veículo.
Isso é fantástico. O Pateta, lembra O daquele? Pateta, do Nós episódio somos, Pateta. né, O que descendentes desse Pateta aí, né? perfeito. E no estudo da saúde mental, nós também entendemos que aquela reação do Pateta, ali da figura do Pateta, do monstro do trânsito, era devido a má qualidade no trânsito, no transporte. Então, você deve ter algumas histórias, assim como eu era fiscalizador, acidente de pequenas montas. O cara encostava no veículo e ali você percebia que não tinha nada, mas os dois desciam enfurecidos porque ele queria proteger o bem material. Eles esqueciam da vida, que ali era um pai de família, o outro era um filho, tinha irmão, mas naquele momento eles queriam extravasar o que estava imbuído ali no dia a dia, né? Naquela forma, no desprazer do trânsito, nos problemas sociais, e eles carregavam os problemas um ao outro, devido a um acidente que não houve impacto nenhum de monta, impacto financeiro, malmente pode ter arranhado uma bobagem, mas poderia chegar a consequência de morte. Então, o projeto Não Seja um Monstro no Trânsito, a gente acabou descobrindo outro problema, que era esse problema da saúde mental, que aí desencadeou ao projeto que está em encaminhamento para que a gente possa mitigar esse tipo de problema. Então, para quem não entendeu totalmente, né, o Pateta do Walt Disney, né, Sim. aquele desenho fantástico em que o Pateta vai com papagaio e periquito naquele carro, né, parece que vai de mudança, mas vai para uma praia e aí ele realmente não consegue sair bem no trânsito. Mas aí você trouxe uma coisa que eu acho interessante. Na minha visão, a pessoa mostra quem ela é mesmo no trânsito. Assim, um dos lugares, né, para o ser humano mostrar o grau de civilidade dele é no trânsito. Muitas vezes a gente vê pessoas super finas, bem vestidas, tem um carro, né, importado. Quando entra no trânsito, o monstro, como você disse muito bem aí, aparece. E é exatamente ali que ele vai ter a oportunidade de mostrar o grau de civilidade que ele tem, porque, né, você não vai saber se uma pessoa é civilizada quando ela não tem a oportunidade de mostrar a civilidade. Né? E aí eu vejo muito. Aí eu vou dizer uma coisa que é um pouco absurdo que eu vou dizer, mas eu vejo assim. Olha só, se você pega ali uma avenida paralela num retorno para casa, que você está naquele engarrafamento, tem um monte de farol vermelho de freio, né? E todo mundo quer chegar. Você sabe qual é a imagem que eu tenho? Eu vou dizer porque é um absurdo, mas eu vou dizer porque é o que eu penso mesmo. O ser humano parece que mentalmente ele regride para a condição de espermatozoide, porque ele pensa que só chega um. E não é assim. O trânsito muitas vezes ele flui é quando você dá o direito do outro passar. Não é quem pensa que vai ser só ele que vai chegar, às vezes retarda ainda mais o seu horário de chegar em casa, porque todo mundo vai pensar assim, não vai fluir o trânsito. Né? Então, quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus do céu, o povo tem a oportunidade aqui de mostrar a sua civilidade e parece que regride, né? Infelizmente. E essa gentileza no trânsito é importante. Porque, como você falou, nessas interseções, esses cruzamentos, que às vezes para você tem uma cauda de um congestionamento e para quem está indo cruzando para o sentido que está livre, de repente, com essa gentileza que você deixa aquele espaço, aquela linha de interseção, as pessoas passarem, por trás da segunda quadra, aonde tem o engarrafamento, era essa fila que estava percorrendo a quadra. Ou seja, se você deixou oxigenar o trânsito, vai chegar a sua vez e você vai poder fluir. E esse raciocínio é corretíssimo. Então, nós que entendemos de trânsito, nós técnicos da área, perfeitamente isso que acontece. Às vezes o cidadão ele quer chegar, ele quer resolver o problema dele, ele não pensa no coletivo. E aí é onde está o erro. E aí nós precisamos reciclar esses condutores. E geralmente ele quer combater no outro fazendo o mesmo erro do outro, né? Cometendo o mesmo erro do outro. E aí eu vejo também, muitas vezes, a gente quando está umas ruas mais apertadas assim, tem um ser humano querendo sair da garagem da sua casa e tem um engarrafamento. Ninguém deixa o cara sair. Se essa pessoa parar aqui e deixar ele sair, vai ser uma parada de 10 segundos. E se ninguém para, o cara fica ali às vezes 1 minuto, 2, 3 ou mais, né? Porque as pessoas esquecem de ser gentis. Como é que você vê essa questão do homem e da mulher no trânsito? A mulher, ela tem uma essência de acolhimento muito maior do que os homens. Deve ser algo biológico. As mulheres, estou falando estatisticamente, que o número de acidentes, a mulher é muito baixa. Não, mas tem mais homens que dizem, não, a gente pega proporcionalmente.
o número de homens, e é regra de 3, aí verifica que a mesma quantidade, se a gente igualar, as mulheres se envolvem em menos acidentes do que os homens. Então, por quê? Elas têm algo diferente do homem. O homem é mais desbravador. O homem tem aquela... É mais monstro. Mais monstro. O homem é mais monstro. E a mulher... Se tirar o homem do trânsito, eu acho que a monstruosidade vai quase a zero, né? Tem algumas empresas de transporte que tem mulheres que dirigem os ônibus, é muito baixíssimo o número de notificações de infração e número de acidentes de trânsito comparado aos homens. Então, a mulher ela tem um raciocínio acolhedor, né, da própria natureza, por ser filha, por um dia ela vai ser mãe, se já for mãe, irmã. Então, ela tem um posicionamento de agregar e entender um pouco e respirar. Lógico que não são todas, mas é a grande maioria. Então, assim como não são todos os homens que são esses monstros no trânsito. Perfeitamente, eu ia falar. Então, assim, nós percebemos do entendimento, até das normas, quando a gente coloca as mulheres na sala para a gente falar um pouco de trânsito, os exemplos são diferentes, então elas ponderam um pouco mais o homem, devido à testosterona, talvez é uma resposta mais rápida. E aquilo ali que gera um problema maior à frente, que às vezes, infelizmente, dá em agressões, né, num acidente de trânsito. Então, nós percebemos com dados reais que a mulher dirige melhor que os homens. Não, você falou da testosterona e a gente vê muito ela se apresentar de forma do machismo mesmo no trânsito, porque às vezes tem uma pessoa que está dirigindo na minha frente e eu sinto que eu estou precisando ir mais rápido que ele e ele continua naquela velocidade. Aí no momento em que eu boto a seta e vou ultrapassar, o cara aumenta a velocidade. Porque a sensação que ele se acha menor, né? Se um outro homem, e pior ainda se for uma mulher que quiser ultrapassar ele, né? Então, aí, Smith, é que eu falo dessas campanhas, né? Porque eu acho importante mesmo conscientizar. Você falou da educação, a primeira, né, da criança, que eu acho que é fundamental, é por aí mesmo, né? Já na escola ele já ter essa consciência da civilidade também no trânsito, né? Mas, assim, eu penso que precisa mesmo ter uma campanha de trânsito para estar o tempo inteiro falando dessas coisas. Se cada pessoa, cada artista, cada pessoa pública trouxer um pequeno aspecto desse, a gente vai ficar consciente de muita coisa que o povo não é, de um modo geral, né? Vou lhe trazer outra informação de uma campanha extremamente importante de governo. Importunação sexual no trânsito e no transporte. Como é isso? Era sabido, desde mais novo, que tinha alguns homens no transporte público que se aproveitavam das senhoras naqueles momentos que os ônibus estavam cheios e eles estavam encostando os malignos ali. Já vi muito. E aí nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto ao governador e o governador entendeu que era importante ter a campanha e assim foi feito transversal com a Secretaria da Mulher, Detran e Secretaria da Mulher. Então nós fomos combater esse tipo de crime, que aqui eu quero ressaltar, desses malignos que andam no transporte público. Nós temos um número que é desenvolvido para justamente combater, que é o 180. Tem pessoas para receber a ligação, autoridades até para combater isso. Então, no transporte público, nos ônibus, já era sabido isso há muito tempo, só que talvez os governos colocassem isso embaixo do tapete para não tratar de uma forma e chegou o momento de tratar. Então, nós observamos que dentro do transporte, dos ônibus, do metrô, aquele mototáxi é uma grande minoria que às vezes pega uma mulher que quando bota na garupa, ele aproxima a coxa das costas, tenta se aproximar dos seios da mulher. É aquele motorista do táxi ou do aplicativo pega um ângulo do espelho retrovisor para tentar pegar um ângulo da mulher ali que está de short curto ou de uma saia. No interior acontece muito. Às vezes o cara está numa caminhonete ali paquerando aquela moça naquela moto menorzinha que chama uma Pop 100 e às vezes o cara está importunando tanto que a moça chega a cair num acidente porque ele está se sentindo empoderado pela caminhonete, ele importuna tanto que infelizmente a moça acaba caindo. E ele também acaba perdendo um pouco o foco dele, né? No trânsito, né? Então foram ações pontuais que nós observamos, levamos para a mesa, levamos no projeto, que quando isso tomou a dimensão de governo, numa das palestras, teve uma senhora que levantou e falou: meu filho, eu passei por isso ontem à noite, quando eu estava no avião pegando uma mala dentro do corredor do avião, no momento que ainda ia aguardar a abertura da porta, tinha um homem que ficou atrás de mim se esfregando
e eu tomei de surpresa, fiquei extremamente constrangido e não tomei uma posição porque eu não sabia. Então, esse tipo de informação que tem um número especializado, tem pessoas, tem servidores públicos atuantes, de autoridades ali para coibir aquele crime, precisa ser divulgado. Então, chegou através do trânsito, com uma Secretaria da Mulher, e hoje está aí a todo o Estado a gente combater esse tipo de crime. A importunação sexual no trânsito. Aí, Smith, eu vou falar mais uma vez assim, a importância, porque você está trazendo aí ações que já existem, né? E é assim, eu vejo a necessidade de massificar mesmo isso, né? Porque quando a gente, né? A mídia trabalha muito assim, né? Mesmo, por exemplo, se a gente citar uma Rede Globo, que é a televisão que ainda tem o maior público, maior audiência no país, aquele programa que a gente já sabe que existe diariamente, mas diariamente eles estão ali dizendo amanhã vai ter o programa É de Casa, por exemplo, que nós saímos numa matéria, né? No programa É de Casa, uma gravação que tivemos aqui com o Breno da Mata, o ator que está fazendo o meu personagem Padre Livre. Então, o É de Casa, a gente sabe que existe todos os dias, que tem uma audiência imensa, e eles colocam no intervalo da novela, no intervalo do jornal, no intervalo do jogo. Se a gente tiver essas ações, né, de governo e de município, no intervalo do jogo, do Bavi, aí olha só, a torcida do Bavi vai assistir. No intervalo da novela, no intervalo do jornal, aí a gente vai conseguir êxito, né, nesse propósito aí, né? É muito importante, é muito importante. Nós somos uma corrente e cada um, dente público, é um elo, né? E a sociedade, como as empresas de telecomunicações, como as radiodifusoras, é importante entender que nós temos pessoas, neste momento, passando por esse constrangimento. E a gente precisa combater. E isso, eu tenho 2 irmãs, minhas irmãs iam para a escola, para a faculdade, de vez em quando eu ouvia de canto uma comentando com a outra, com uma amiga, desse desconforto. Isso eu estou falando a você de 2 décadas atrás. E nós chegamos num momento de maturidade que estamos discutindo, talvez, tardiamente. E isso sempre foi sabido pela sociedade, desse desconforto que as mulheres passavam. Então, a gente tem que ter um olhar acolhedor para a mulher, de atenção. Essa história da testosterona do homem, o inverso é muito mais difícil. Você tem uma mulher que vai importunar um homem no transporte. Você vê a quantidade de denúncias que chegam, 99,8, 99,9 de homens. Quando eu tinha um cabelo desse tamanho aqui, um belo dia o sinal fechou, aí eu fui parando assim, aí eu fui olhar, porque a gente fica ali, aí um cara olhou assim para mim, quando viu que era um homem, aí ele mudou. Ou seja, já tem uma coisa invasiva mesmo, né? Tipo, o cara achou que era uma mulher, porque ele vinha atrás, eu parei, aí ele parou. Aí quando o carro para, você até por segurança você olha. Aí o cara olhou assim, como, deixa eu ver quem é essa mulher, aí quando viu eu tava de barba e tudo, aí, né? É invasivo, né? Qual é o trânsito que você avalia assim como menos caótico? Lauro de Freitas ou Salvador? Lauro de Freitas, ele tem uma peculiaridade por ser uma das 3 saídas da capital, né? Nós temos a BR-324, nós temos o ferry-boat e nós temos a Estrada do Coco, que corta o município de Lauro de Freitas. Então, nós temos ali, em média, passando pela Avenida Santos Dumont, que é batizada como Estrada do Coco, 1.217.000 veículos passantes mês. Isso é grande? É muito grande. Eu quero dizer o seguinte, Lauro de Freitas é uma cidade de 67.000 veículos. Então, o público flutuante que passa, que vai para Guarajuba, Parembé, Pijauá, vai para Aracaju, Conde, Camaçari, busca a vida, ele passa por Lauro de Freitas. Ele utiliza a malha viária de Lauro de Legal Freitas. Essa imagem, porque Lauro de Freitas está entre 2 lugares fantásticos, Salvador e essa parte de lá das praias que são belíssimas. Né? Isso. Então, ele sofre o impacto diretamente das pessoas que estão passando pelo município. Hoje, a metropolitana ainda não atingiu um nível de você fazer uma saída de escape para você sair por Abrantes e seguir para Praia do Forte, Guarajuba, Jauá, para Aracaju, Maceió. Então, as pessoas, talvez até por medida de segurança, elas, mesmo sabendo do engarrafamento que ela poderá pegar, elas preferem cortar o município de Lauro de Freitas do que utilizar uma avenida que é amargeada por trás do município de Lauro de Freitas, que é a via metropolitana. Então, o governo do estado precisa fazer um estudo melhor, se precisa melhorar o binário ali na região do aeroporto para facilitar o acesso à entrada metropolitana, ou se precisa
policiamento. Então, Ou uma campanha, você vê Ou uma campanha. na campanha, né? Não. Ou uma campanha dizendo, vá por aqui, vai ser melhor para você, vai ser melhor para todo mundo, né? isso, utilizar até as redes hoje digitais, esses painéis que nós temos. Se você sair Sinalizando, daqui né? sinalizando, você tem tá congestionado o Lauro de Freitas, aqui tá livre. O tempo de você chegar ao outro lado aqui são 10 minutos. Se você pôr por dentro, são 27. E aí você dá a oportunidade do condutor escolher, Exatamente. eu quero ir mais rápido aqui, com segurança, ou eu vou ficar mais lento aqui, preso no O engarrafamento. que o Waze faz, mas essa sinalização é importante também. Eu lembro disso na ponte Rio-Niterói. Às vezes eles dizem ali o tempo que você vai chegar do outro lado da ponte, né? E a partir dali, que via você pode pegar para poder você chegar mais perto em determinados destinos, né? Então, isso são soluções mínimas para uma estrutura de governo que tem um efeito direto nas pessoas que estão circulando. Então, isso é importante você ser tratado. Então, o Lauro de Freitas, você tem que ter um cuidado com ela ali, com esse fluxo que passam de veículos que eles não são do município, eles estão circulando. E Lauro de Freitas ela tem que se tornar na cidade mais acolhedora. E vou, com todo respeito à cidade de Amélia Rodrigues, a BR-324 que corta a Amélia Rodrigues, ela torna duas cidades, né? Que ela corta ali, você não acolhe as duas pontas, porque você não consegue atravessar de um ponto a outro com facilidade, você vai ter que buscar uma passarela. Então, Lauro tem que ser uma cidade mais unida, para você poder fazer, como a Manuel Dias da Silva, semáforos inteligentes, com tempo, contador, fecha tudo na mesma hora, abre tudo no mesmo tempo, com temporizador, para você humanizar, porque você de um comerciante, você pode atravessar para o outro lado da rua, não dá 15 metros de uma ponta a outra. Então, se você quer transformar em um corredor, você deixa a cidade fria e divide a cidade. Então, nós temos que pensar a mobilidade para os moradores também, né? De você nasceu, viveu ali, você conseguir atravessar de uma ponta para outra, com segurança, com faixa de pedestre. Então, alargar os passeios, para você trazer mobilidade com as bicicletas elétricas, um corredor. Então, em vez de você só criar corredores de passagem, passarela, você passar rápido, não, você tem que repensar, até porque tem uma metropolitana. Então, através de uma campanha, a gente tem que incentivar as pessoas que saem da capital, que quer chegar em um destino que não é Lauro de Freitas, utilizar a via metropolitana. Você trouxe algumas coisas aí, uma delas também que eu acho importante, é essa coisa desse cálculo do tempo de um semáforo para o outro, para humanizar. Aí você alcançou, você é mais jovem do que eu, você alcançou o Guarda Pelé? Sim, da Polícia Militar. Aquele negão, parecia um Michael Jackson. Eu era de Itabuna ainda, menino, garoto, adolescente, e eu achava fantástico, muitas vezes, o programa da TV, e isso era uma forma de educar o trânsito. Trazia imagem dele num cruzamento, fazendo fluir de forma, na minha visão, mais eficiente do que os semáforos. Perfeito, né? perfeito. E artística, a forma como O ele... cara era um artista, né? Era uma figura que eu tenho assim, uma empatia muito grande por ele. Queria ter uma conhecido. farda azul, marinho, né? Capacete branco, né? Era uma as figura, luvas brancas. um astronauta e um dançarino. Perfeito. Ele dançava no trânsito. Você acha que com esse aumento de fluxo é possível retornar a figura humana? Porque você falou assim, humanizar mais, né? Não é uma coisa que marca sempre o mesmo tempo. 1 minuto, e às vezes o fluxo daqui precisa de 2 minutos, mas ele vai ter que obedecer 1 minuto, então engarrafa. Você acha que é possível voltar à figura humana, o Guarda Pelé? Sim, em alguns pontos da cidade, em umas praças, você tem que ter esse acolhimento com as crianças. Porta de escola, escola pública, escola privada, uma porta de um teatro, um CRAS, um ponto de atendimento de idoso. Você tem que ter a figura humana. Mas em uma rodovia de um pouco mais acesso, você vai ter a figura humana por trás controlando os equipamentos de tecnologia. Então, hoje, você controla os semáforos mais novos. Isso já existe? Já existe. Já existe. Eu tive a oportunidade... Ou seja, esse Guarda Pelé está por trás dos bastidores. Dos bastidores. E com o mesmo amor e acolhimento ao trânsito. Então, você consegue, pelo calor dos veículos passando por várias plataformas, entender qual o número que está passando naquele sentido e qual outro sentido para você fazer um cálculo e liberar a via para evitar os impactos. O que eu quero dizer? Hoje você controla a velocidade dos veículos através dos radares. Você controla fluxo de veículos por semáforo através de quantidade que dá o georreferenciamento dos veículos. Cada celular ali, as plataformas elas controlam o georreferenciamento de onde estamos aqui agora. Então isso
torna a vida, a tecnologia é muito boa, né? Para esses casos específicos que você vai botar um agente ali 12 horas tomando conta do trânsito. Mas em alguns pontos emblemáticos é importante você trazer a figura do servidor. Você falou da porta de escola, por exemplo. Eu acho fundamental, né? E a criança vai criar uma empatia com aquela figura. Eu lembro que eu era criança, minha mãe sempre gostou de São Paulo, então São Paulo, imagina, eu, menino do interior ali de Itabuna, São Paulo, aquele formigueiro de gente. Tinha um guarda que, ele está na minha memória, tanto quanto o guarda Pelé aqui na Bahia. Quando nós íamos atravessar a faixa, que era assim, parece que vinham 100 pessoas de lá e 100 de cá, São Paulo é muito assim. Aí esse cara dava um grito, fazia cuidado, cuidado, que todo mundo parava e ele cantava uma música que era sucesso na época. Ele fazia cuidado, 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 cuidado. Todo mundo se assustava, ele cuidado, cuidado, menino, cuidado. Uma brincadeira dele alertava a gente que mesmo você estando livre, para você passar, você precisa ter atenção, né? Então, assim, eu acho importante que tenha nesses pontos dentro da cidade, né? Porta de colégio, por exemplo, que é difícil controlar, né? Porque quando os pais vão buscar os filhos, forma-se uma fila, por exemplo, aqui em Salvador, ali na Cardeal da Silva. Quando faz uma fila, né, eu já peguei vários garrafamentos ali, na porta da escola, o trânsito dura uma eternidade, né? Um guarda de trânsito ali seria uma coisa boa, né? E voltando à parte da educação, a referência de um servidor ali, humanizado ali, e você criando o respeito e o carinho com as crianças, ela cria uma memória afetiva, como a gente está falando do Pelé, né? O queridíssimo Pelé, uma referência de trânsito no estado, né? Da forma como ele trabalhava ludicamente, tem um efeito prático de evitar acidentes. Então, você vai criando essa relação. Quando um daqueles jovens, um dia ali, ele pode decidir de uma carreira na parte de trânsito, ser um agente de trânsito, assim como um policial, como um médico, como um advogado. Então, você vai despertando na criança, né, qual a importância daquele papel ali na sociedade do agente de trânsito. E é isso que eu acho bacana, você ter nesses pontos específicos, principalmente das crianças, escola pública, escola privada, teatro, hospitais, você tem a figura do agente de trânsito. E ele resolvendo aquilo, atravessando uma senhorinha para o outro que está com dificuldade, um cego para cá, uma criança que se acha às vezes já adulto com 16 anos ali. Toma cuidado, né? Toma cuidado, né? orientação. Então isso Perfeito, é importante. Gente, Então, humanizar, né? Humanizar. Eu trouxe essa figura porque você usou esse termo que eu acho importante, né? De humanizar, né? Esses sinais de trânsito aí, né? Acho muito importante isso. Como é que você vê, por exemplo, os pardais? Porque o que é que eu observo? Eu observo que, de um modo geral, o cara passa a 80 porque o pardal pede e ali na frente ele vai para 100, 120 quando ele sabe que não tem pardal. E eu penso que os órgãos de trânsito têm consciência disso. Como fazer para que os caras, né, os transeuntes ali que estão com seus veículos não obedeçam só quando a câmera está ligada, porque pode multar ele, né? Hoje a tecnologia ela é impressionante. A gente está falando de coisas que a gente não imagina que possa acontecer, mas já acontece. Hoje, os aparelhos de radares têm tecnologias que você tem uma via ali de 1 km. Aí você coloca ali um aparelho fazendo a medição 50 km por hora. Se a partir do primeiro radar o motorista acelerar a 80 e chegar no próximo radar na velocidade média inadequada, ele correu. E aí ele vai receber uma notificação, por mais que ele freie e passe a 30. Porque prova-se que ele passou no ponto A X hora uma velocidade e ele não teria condições de chegar a menos de 10 minutos e ele chegou com 3. Então o equipamento já chegou a essa sofisticação. Né? Então você faz um comparativo. Ainda no estado da Bahia não chegou, mas já tem disponível. Eu creio que o futuro, as próximas licitações, eles vão se adequar, até porque isso salva vidas. Eu estou falando de uma experiência própria em 2017, que eu cheguei na Secretaria de Trânsito e Transporte Lauro de Freitas. Eu cheguei com 27 óbitos durante o ano. E 1 ano e meio depois que nós entendemos que era necessário os radares estarem na Estrada do Coco, e eu falo que foi necessário porque reduzimos o último ano, agora 2023, nós tivemos só 3 óbitos. Então, a gente está falando de 5 anos, a redução de 27 para 3. E a intenção nossa não era arrecadar, porque a partir do momento que aconteceu a licitação, nós utilizamos das mídias e publicidades, utilizamos os sites oficiais do município para dizer onde cada radar estava ali. Então,
nós demos a publicidade entendendo o seguinte, ó, a via, a partir do dia tal, vai ser fiscalizada. Tem radar na ponto de referência X, ponto de referência X, todos os radares da cidade estão aqui. Então, a multa vai acontecer se você infringir as regras de trânsito. Então, graças a Deus, a população Lauro de Freitas entendia o meu trabalho e eu fazia questão de comunicar bem que esse conceito de fábrica de multa não se adequou em Lauro, porque eu fazia de uma forma tão leve e levava dados. Em uma certa noite, em 2019, eu acordei um pouco antes do Covid, num acidente de trânsito. Um carro tinha batido num poste e aí a pessoa tinha ido a óbito e tal. E aí 2 da manhã me ligaram, eu vesti minha roupa e fui para lá. Cheguei num acidente, era um amigo meu. Então assim, caramba, o que foi que eu não fiz para isso ter evitado? E logo 20 metros do radar. Então, possivelmente, a bebida e o excesso de velocidade, devido ao estrago do acidente, foi comentado após e assim, ver os pais chegarem é uma cena muito forte. Então, Lauro de Freitas já foi no passado, é uma cidade que os adolescentes, que eu vou falar adolescentes, 19 anos, eu falo que ainda não são homens ainda, nem há 25 anos, eles se encontravam num ponto ali daqueles lanchonete de food, truque, essas lanchonetezinhas conhecidas, e faziam aqueles velhos racha para lá e para cá, enquanto os pais estavam dormindo que iam trabalhar no outro dia. Então isso acontecia 11 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã. E os pais não tinham ideia que os filhos estavam fazendo esses vamos dizer, esses pegas. Então, a partir do momento que você traz equipamentos de segurança, a primeira notificação que tomar, que vai chegar no nome do pai lá, a pontuação a 140, a 130, 2 da manhã, algo é errado. Eu estou dormindo para ganhar o pão, para manter a família, e quem está saindo com o meu carro? Então, foi começando a reduzindo. Então, esses acidentes que nós tínhamos com meninos de 17 anos, 18, 25 anos, que são meninos para mim, que não está formado ainda com homem, foi reduzindo. Hoje em dia parece que estão, né, mais meninos ainda do que antigamente. Uma pessoa com 18 a 30, 40 anos atrás, parece que tinha mais maturidade, né? Muito mais maturidade. Então, porque tinha mais a vida presencial, assim. Nessa vida virtual, eu acho que a maturidade ela demora a chegar, né? E cada vez mais a gente está percebendo isso, né? Eu falo pelos dados da habilitação. Eu lembro que eu e meus amigos, a partir dos 15 anos, 17 anos, a gente sonhava em ter uma habilitação. Hoje, cada vez menos jovens querem tirar a habilitação devido à facilidade dos aplicativos e a facilidade dos pais, dos irmãos mais velhos levarem e pegarem ao ponto. Então, o início de uma vida cívica mais madura, eles estão postergando. Então, é isso, o efeito desses aplicativos de tela, que são bons, mas está tendo um efeito negativo na vida, causa uma insegurança. Os meninos não querem pegar um volante para dirigir, não querem estudar. Então a gente precisa fazer uma equação disso aí. E ter cuidado com esses meninos aí no futuro no trânsito. Você tem 26 anos, né, nessa área de trânsito. Isso. E aí você está saindo. E está saindo, você é pré-candidato a vereador. Isso, candidato a vereador lá em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, né? Com alguns projetos bacanas. Fala aí alguns projetos. Mas antes disso, fala um pouquinho desses 26 anos. O que é que você viu de melhoria, né, nesses 26 anos com relação à mobilidade de trânsito? Pode ser Lauro de Freitas, mas pode ser também a sua visão de Salvador, porque no fundo está tudo muito próximo, interligado, né? A chegada dos viadutos, eles trouxeram um pouco mais de velocidade àqueles cruzamentos que nós tínhamos dificuldade. Eu peguei a ligação Iguatemi paralela, a LIP, na construção daquilo ali. Estou falando você, 97. A gente, 97, 98, a gente já estava lá na antiga Trânsito Livre, que virou 7 e hoje já está em Salvador. Então a gente acompanhou todo esse binário desse eixo aqui do Iguatemi. Nós estamos falando aqui, antigamente era uma secretaria aqui, STP, Superintendência de Trânsito de Transporte do município. Era aqui, nós estamos aqui nessa região aqui do Shopping Salvador. Então nós observamos o crescimento do deslocamento econômico da capital, que era no comércio, para esse eixo aqui, antigo Shopping Iguatemi, a rodoviária, né, o crescimento exponencial. Então, isso foi feito com planejamento. Coisas que no passado nós temos alguma dificuldade com algumas regiões de Brotas, regiões ali da Cidade Baixa, porque foram crescendo um pouco culturalmente, meio desordenada,
as ruas um pouco muito estreitas, às vezes o passeio não comporta, às vezes tem um cidadão que tem a casa e ele quer avançar o passeio. E hoje a gente percebe que há um planejamento estratégico para o crescimento da cidade, assim como o Lauro de Freitas. Nós temos alguns vetores trabalhando lá dentro do Lauro de Freitas que são vetores importantes para o crescimento da cidade, como a Gerino de Souza Filho, a duplicação da Gerino, a chegada do metrô a Lauro de Freitas, a porta ali do aeroporto, com um projeto já assinado para chegar ao shopping Salvador, o Shopping Parque, ela ali no finalzinho ali. O metrô chegar até lá. Chegar até lá. É um pedaço bom ali, um pedaço bom. Isso foi assinado. Que é exatamente, talvez, um gargalo mais apertado é até chegar naquele shopping ali, né? Parque Shopping Bahia. Parque Shopping, né? Isso. Não é? É. Ali eu sinto que ali o trânsito, às vezes, fica bem apertado mesmo. Perfeito, porque você vem de uma estrada do Coco com 2 vias, você vem com a via do Canal também com mais 2. E chega ali, você reduz para 3, logo na frente do shopping, que hoje se tornou o maior anel viário do município e está se concentrando nesse deslocamento, que a gente falou há pouco do comércio para essa região aqui do Iguatemi, o comércio toda Lauro de Freitas daquela região ali está se deslocando ali para aquela região do shopping. Você percebe naquela avenida à Beira-Rio a mudança do comércio. É perceptível. Você olha o que já não tinha, hoje está crescendo os prédios, as empresas. Então tá, o vetor de acomodação está vindo ali. E a gente precisa ter um olhar àquela região. Então, independente de quem seja o prefeito, ele vai ter que tratar o trânsito com seriedade. Ele não pode se deixar cuidar da saúde, da educação e da segurança e deixar o trânsito margeado. Senão vai criar problema também para ele, né? Também para ele. Então, vai Não ter que só pra resolver comunidade. esse problema de trânsito. E principalmente no transporte. O transporte a gente precisa licitar, colocar ônibus novos. Já tem o governo do estado já ajuda uma parte da cidade. Também eu trabalhei para isso aí, uma fase para a gente trazer os ônibus elétricos que saem do centro, vem até a capital, que integra ao metrô. A gente precisa fazer ali de Busca Vida, ali, aquela entrada de Portão ao metrô, o bairro da Itinga ao metrô, ônibus novos com Wi-Fi, ônibus elétrico, com ar-condicionado. E aí isso é tratar a mobilidade. É você integrar o bicicletário, né, que nós temos no shopping, no metrô. As pessoas que moram ali próximas têm uma qualidade de vida. Você descer com sua bicicleta com segurança, com ciclofaixa, ciclovia, até o ponto do metrô, até a Praça da Matriz, até o shopping, até a universidade. Então isso tem que ser tratado. Então o próximo gestor ou gestora, ela vai ter que tratar o trânsito com muita qualidade. Ela vai ter que ter uma atenção, um carinho ainda melhor com a cidade. E principalmente tratar a malha viária com qualidade, vai ter que recapear alguns pontos, muitos buracos, algumas situações que realmente vai ter que ser feita. Lauro de Freitas hoje é o desejo da capital de morar num município com qualidade é Lauro de Freitas. As pessoas estão migrando. Muita gente, não é pouca não, né? Muita gente migrando para a cidade. Antigamente era longe, né? Era distante porque ficava quase que um hiato aí entre Salvador e Lauro de Freitas, né? Hoje não, hoje tudo é construído, tem muitos condomínios, muitos prédios, muita casa, já ligou tudo, né? É tudo ligado, não tem mais essa distância. E você não sabe quando começa Lauro de Freitas ou termina Salvador. Pois é. O aeroporto é que divide os dois? Ou o aeroporto é de Lauro de Freitas? A grande parte da pista do aeroporto é dentro do município de Lauro de Freitas. Você vê uma parte ali de Pitanga, ali por trás, uma das pistas. Mas como a entrada do aeroporto e a capital não pode deixar de ter um aeroporto... Dois, né? Isso. Uma ligação. Uma ligação. Na frente da cabeceira principal do aeroporto, ali que fica logo na entrada, você tem o Marco Zero do Derba, que ali é o início da Estrada do Coco, que é o início de Lauro de Freitas, o segundo viaduto, que já era Lauro de Freitas. Mas é uma discussão entre cidades, que a Assembleia foi consenso, o aeroporto é de Salvador, da capital. Mas aquilo ali é de uma importância, antigamente tinha aquela rotatória gigantesca ali, né? Que você era quase um campo de futebol para você dar uma volta ali, os viadutos já facilitaram a vida, a entrada da cidade. Então, precisa tratar a entrada da cidade como um todo, com muita atenção, com muito carinho e desejo realmente de mobilizar. Ou seja, você fazer acontecer, tirar as pessoas de um ponto para outro com segurança, com um desempenho de velocidade, com todo um apoio de uma engenharia. Como é que você vê a tarifa, né? Porque, por exemplo, aí você citou aí que o cara pega um ônibus para pegar um metrô ou vice-versa, né?
para chegar num trabalho. Acorda às vezes 4 da manhã e tem que estar 7 ou 8, sei lá, no trabalho. E anda 2, 3, às vezes até mais, né? A depender do lugar que a pessoa mora. Então pega 2, 3 ou mais transportes, né? Como é que você vê essa questão da tarifa? O mundo ele está caminhando para que o poder público cada vez mais ele adentre a vida pessoal dos seus entes, né? Assim como os governos, eles facultam a oportunidade de você ter uma saúde pública ou privada, a educação, a parte da segurança, o transporte tem que ser o mesmo. Já temos experiência hoje no país da tarifa zero, ou seja, o município e o governo subsidiar a tarifa, que isso dentro do escabouço orçamentário de um governo é 0,3%. Só que você impacta diretamente na vida do cidadão. Então nós vamos trazer um projeto aí para a Lauro de Freitas, o domingo, uma tarifa social, para a gente depois fazer um estudo e tentar ampliar isso para os demais dias da semana. O que eu quero dizer com você isso? Hoje, a tarifa ela impacta diretamente na vida do cidadão, principalmente lauro freitense. Então, o cidadão ali que é casado e tem mais 3, 4 filhos, para ele visitar, ele sai do bairro da Itinga, para visitar a mãe e a avó dos meninos no centro, ele vai gastar em torno de R$ 74. Aquilo impacta para ele ir, para ele voltar. Então, impacta diretamente no café da noite, no pão de manhã, no café da manhã, o pãozinho francês, o café. Então, às vezes, eles perdem um vínculo familiar porque a tarifa está impactando diretamente no bolso daquela família. Então, eles ficam na comunidade, eles não saem, os pais ficam dentro de casa, os meninos estão brincando na rua e vai se perdendo esse convívio familiar, né? E nós nascemos de uma família, dentro de uma família, nós namoramos para ter família, casamos e temos família, e nós precisamos manter. Está sempre em trânsito daqui para lá, de lá para cá, né? Então, assim, você faculta, né? Eu quero visitar um parente ali, não. Eu quero ir na praia, eu quero ir no teatro, eu quero ir na igreja, pode ser universal, uma igreja católica. Dá a oportunidade do domingo você fazer algo para desopilar aquela história que nós estamos falando da saúde mental. Então, se você sobrevive e o governo ele não tem esse olhar ainda sensível para parte da população que precisa, eu estou falando a você de 207 mil cidadãos lauro-freitenses que pagam seus impostos, eles precisam ter uma contrapartida disso. Então, a gente vai buscar, junto à Câmara Municipal, uma parte da arrecadação da notificação para que seja custeado, né, essa operação do tarifa zero dos domingos, né? Eu lembro, na secretaria, tem uma recomendação do Ministério Público, do Superior Tribunal Eleitoral, que no dia da eleição, o transporte tem que ser gratuito. Por que isso? Porque é sabido, se você não ofertar algo para o cidadão, talvez ele não vai na urna votar. E o exercício de cidadania eleitoral é muito importante para o país. Então, o custo de uma operação dessa é em torno de 25 mil, 30 mil, vamos atualizar hoje. Então, se a gente tem uma arrecadação, números excessivos, durante um mês, em torno de 120 mil para o ente público ali, não é nada. Não é nada para ele e vai fazer uma diferença grande nas famílias, como você está falando. E interessante, porque assim, é o domingo, é o dia da folga dessa pessoa, é o dia de confraternizar, e isso vai impactar, inclusive, na semana dele, né? Se ele consegue ir tarifa zero, visita a família, né? Vai lá, tem essa confraternização, começa uma semana muito melhor, né? Então, é esse impacto social mesmo, né? E um impacto positivo até na economia. Porque ele sai dali, ele vai na praia, é um sorvete, é uma pipoca, né? Toma um refrigerante, toma uma cervejinha, né? Ele vai ali no parque ecológico, dentro de vilas, vai ouvir uma boa música, é um algodão doce, é mais uma pipoquinha. Então, assim, aquilo tem um impacto. Agora, imagina só, ele fica confinado dentro de uma casa que não consegue sair, às vezes numa moradia pequena, com dificuldades de uma semana corrida, porque, gente, o mundo não está fácil, a gente trabalha, você sabe disso. Então, os filhos estão ali, embaixo ali, você não consegue ofertar algo de lazer. Então, isso realmente se torna um problema social. Quando a gente vai ver, nós tínhamos soluções para aquilo ali. E soluções de pequeno impacto na folha orçamentária,
de um gestor municipal ou estadual. E você trouxe uma coisa que eu vou frisar aqui também, que é o seguinte: se no dia da eleição, que é importante para os políticos, que todo mundo chegue lá na urna, eles precisam saber que não basta só no dia que é importante para eles, né? Tem que ser aos domingos, pelo menos, né? Que é importante para toda a sociedade, que inclusive votou neles, colocou eles lá para trabalharem para o povo, né? Eu vejo que há uma inversão aí, porque assim, quem é que trabalha para quem, né? É o político que trabalha para, né? Então, o patrão é o povo, né? É preciso tratar bem esse patrão, né? Que projetos mais você tem? Tá, mas antes de falar o seguinte, essa ideia sua é muito boa e que ela não fique só em Lauro de Freitas, que ela venha para Salvador e que ela possa se espalhar em outras cidades, né? E hoje já tem... E também, me desculpe cortar você assim, mas que não seja também só no domingo, que comece com o domingo, já é uma coisa boa. Mas que possa se expandir para outros dias e, quem sabe, um dia o transporte público seja gratuito, como é possível em alguns lugares, né? Isso. Nós temos experiências exitosas no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, e em Santa Catarina e Florianópolis, que já é o transporte gratuito de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. E aí, ou seja, já existe. Já existe. E tem outros estados, assim como Campina Grande, na Paraíba, a festa São João, durante os 30 dias de festa, aquilo ali acontece já gratuitamente e eles já estão trabalhando. Olha lá, Smith Neto ali, já apossado ali, já é posse, no seu, já prevendo ali a sua posse, né, futura como vereador, tomara. E aí nós vamos trazer algo que impacte positivamente na vida dessas pessoas. Então, a função do legislativo é auxiliar o executivo com projetos bons, projetos execuíveis. Não adianta você ficar sonhando, não, a gente tem de onde tirar o recurso aqui do 00 daqui, vamos colocar aqui e fica bom, vamos fazer um planejamento. Então isso que é você pensar à frente, é você pensar numa coletividade, não individualmente. Então se você pensa individualmente, acaba nos problemas sociais, porque todo mundo a grande maioria, só fica pensando nas suas reservas, e o próximo é o próximo, eles não têm muito. E a gente precisa ter um olhar de acolhimento. E é devido a isso que eu botei meu nome depois de fazer 48 anos, depois de um certo tempo no serviço público, de reclamar do time que está jogando ali embaixo. Foi o que eu resolvi fazer. Estamos na arquibancada? Não, vou descer para jogar. Para mudar aquele resultado, então, em vez de eu ficar só de cima, não, eu preciso descer para jogar. Então eu preciso... E parece que não foi uma coisa exatamente uma escolha sua. Foi alguém que, vendo o seu trabalho, incentivou você a tomar coragem e partir para uma campanha como vereador. É assim que funcionou? Nós temos algumas orientações políticas que foram importantes para que isso acontecesse. Então, assim, a gente tem o apoio da prefeita, nós tínhamos o apoio de alguns deputados, alguns vereadores que entendiam que a gente poderia chegar, alguns diretores no qual foram os meus chefes e entendiam que eu era uma pessoa que poderia ir à frente no serviço público. Eu tive a oportunidade, devido a alguns estudos, algumas horas ali à noite, pensando e escrevendo, de conhecer a maior feira de mobilidade do mundo, que aconteceu no ano passado no estado de Barcelona, na Espanha, na cidade de Barcelona, na Espanha. Então, foi o ITP, a maior feira mundial de mobilidade. Então, nós fomos numa comitiva do governo federal entender, e tudo isso como experiência a gente traz um pouco para o nosso município, vai pontuando. Nem tudo é belo, porque tem um orçamento, a gente precisa respeitar, mas a gente tem que pontuar coisas positivas ali para o nosso município. Assim como nós levamos algo que eles não tinham noção, que era o transporte clandestino. Como é que explica isso para um país que funciona tudo certinho nas regras? Então, eles tiveram um olhar diferenciado e aí a gente mantém relação para a gente poder melhorar o nosso transporte aqui dentro. Então, isso é importante, é você ter esse intercâmbio de eventos de sucesso que acontecem em um ponto e você trazer para cá e vice-versa. Então nós temos, como no evento que nós tivemos em Cuba, alguns pontos binários na cidade. Como a gente já previu, lá o trânsito dele é muito baixo, porque devido ao embargo econômico não tem muitos carros circulando. Mas no olhar nosso de uma experiência um pouco mais de caos, tinha um ponto que eu sentei, isso aqui você pode fazer essa mudança aqui, assim, porque isso no futuro vai impactar e você consegue resolver dessa forma. Então, eles têm um delay dessa tecnologia e nós que já vivemos um pouco esse mundo mais moderno, a gente consegue pontuar. Então essa troca de experiência que é importante. A gente não sabe tudo, a gente busca informações
e o que a gente sabe um pouquinho a gente passa. Buscando o que já dá certo por aí, né? Isso. E às vezes são ações simples. Vocês fazem uma alçazinha numa mudança ali de um canteiro central, você botar um semáforo no lugar certo, você faz intervenções a baixo custo e eficaz. Tem coisas que precisa realmente... Um colega meu falou, Smith, para resolver isso aqui. Isso é duas coisas. Dinheiro e engenheiro. Agora, o principal que eu vou acrescentar aqui é força de vontade, é o querer. Então, se você quer e você tem um desejo, tem um orçamento para fazer, contrata as pessoas certas para executar, pronto. Aquilo vai resolver o problema. Eu não consigo entender muito bem o BRT, né? Aproveitando que você falou assim, de pegar experiências em outras cidades ou até em Cuba, em outros países, do que dá certo e implantar aqui. E aí o BRT, pelo que eu sei, em algumas cidades, tipo Rio de Janeiro, já não tem mais a eficiência que teve ou que sonhavam ter. Aí o povo, sabendo disso aqui, caia matando assim na prefeitura, querendo implantar o BRT, e aí o BRT está sendo empurrado goela abaixo. Como é que você vê o BRT assim? Bom, o BRT, eles têm um estudo que eu não consegui ainda adentrar para fazer uma análise completa sobre isso, mas tem que ter muito cuidado porque o dinheiro público está sendo investido ali naquelas demandas e vias da nossa capital. No primeiro olhar um pouco mais amplo, eu creio que há uma funcionabilidade positiva do BRT. A gente vai ter que entender qual é a intenção de eixo, de aumento, de capilaridade, de alcance, porque talvez o erro pode estar aí você competindo com o metrô, você competindo com algumas ações que poderiam vir à frente, que já existe no mundo. Os metrôs, você está trabalhando ainda com esse tipo de modal. Então, é com muito cuidado e muita reserva, que assim como eu vou dizer, eu não sei o projeto em si, o projeto final deles, mas tem que tomar cuidado para não investir um recurso num local que não é tão interessante, que tenha uma Para não baixa se aplicar uma verba absurda numa coisa que não vai ter tanta utilidade e né? funcionabilidade. Estão ampliando agora, tem uma segunda etapa. Eu sinto que precisa ligar ainda os pontos que são importantes serem ligados para fazer o povo, principalmente, transitar, né, pela cidade. E tudo também é um conceito, né? Um conceito da própria população, de resistência também em buscar um novo modal. Mas aí tem que ter um estudo, ou seja, ele não pode ligar algo a nada. Você tem que ter um carregamento de passageiros, você tem que atender demanda. Então, assim, tem pontos na cidade que precisa ser atendido. O ponto do Rio Vermelho, o ponto na Barra, Cajazeiras, Brotas é um super bairro que precisa ter uma atenção especial, né? Esse miolo aqui dessa região, Caminho das Árvores, tem que ter uma atenção. A Cidade Baixa precisa de uma atenção especial ali. Você roda Barão de Cotegipe, você vai ali no Caminho de Areia, tem que ter uma atenção especial. Então, eu vejo sempre essas iniciativas com bons olhos. Agora, com bom olhar e boa intenção, o inferno dizem que está cheio. Então tem que ter uma atenção, tem que ter a fiscalização dos órgãos para entender se o projeto realmente é eficaz. E nós torcemos para que dê certo. Que eu imagino que todo projeto que sai tem que atender a demanda da população. Como é que você vê a bicicleta? Porque assim, eu penso que a bicicleta é o veículo do futuro. Que o mundo vai crescendo, as cidades, né, a população vai crescendo. Eu tive em Canavieiras para fazer uma novela da Globo e me chamou muita atenção na cidade de Canavieiras a quantidade de bicicleta. Assim, de esquina para esquina tem uma loja que vende e uma loja que conserta a bicicleta. E as coisas acontecem com tranquilidade, um fluxo e tudo, uma quantidade menor de carros. Como é que você vê? E assim, como é que está sendo pensado as ciclovias? Porque, por exemplo, eu não tenho coragem de pegar uma bicicleta e andar em algumas ciclovias de Salvador. Por que eu digo isso? Até por conta da educação do motorista de trânsito. Como é que esse cara está respeitando uma bicicleta que é um veículo que a pessoa está muito vulnerável ali, né? Na regra de trânsito, o maior protege o menor. Caminhão é uma caminhonete, a caminhonete é o veículo de pequeno porte, a bicicleta protege o pedestre. Regra de trânsito. Hoje o conceito que nós temos no nosso estado, os condutores eles querem chegar
o mais rápido no ponto do destino. Ele sai da origem, quer chegar no destino, e às vezes ele deixa de observar. Você está falando do profissional? Não, né? Porque o profissional ele tem um tempo que ele precisa cumprir também ali, né? Isso. Não pode ser muito rápido, tem que ter uma média, né? Você Isso. está falando do povo de um modo geral, né? De modo geral. Aí vai para aquela brincadeira que eu fiz lá do espermatozoide. O cara pensa que só chega um. Só não, chega um. Todos chegam, né? E às vezes, nessa ânsia de chegar e a distração com os aplicativos, no manuseio do telefone, né, de você às vezes não conhecer tanto a cidade e deixar só para a tecnologia te lhe direcionar, você às vezes, em um lapso de tempo, que é infração de trânsito, você utilizar, né, que é você estar ouvindo e conversando, tanto manusear o telefone, é infração de trânsito. E aí é onde acontece o acidente. Eu já vi relatos. Milésimo de segundo, né? Tá sujeito. Eu já vi relatos de condutores, às vezes condutoras, que se envolveram num acidente, que atropelaram um ciclista. Pessoas que nunca tiveram uma notificação, mas por um momento desse se envolveram num acidente de trânsito e pasme que chegou até traumas, porque infelizmente o ciclista veio a óbito. Então a gente precisa educar, a gente precisa fazer campanhas contundentes, falando da responsabilidade que é você estar conduzindo um veículo. Um veículo não é algo que você tem uma segunda oportunidade, a maioria das vezes, junto com o ciclista. O ciclista é sempre a peça inferior à estrutura do veículo, o cockpit do veículo. Então, às vezes, você não dá a segunda oportunidade de vida ao ciclista. Então, as ciclovias têm que ser muito, muito bem planejadas, implantadas, até com guarda-corpo. Eu já falo até mais. Como é isso? O guarda-corpo, você lembra aquelas estradas que antigamente aquela proteção guarda-reio? Aqueles ferros Sim. que você faz para proteção, de um veículo fez uma curva e não conseguiu fazer, para ele não cair na ribanceira, ele fica ali preso ali naquela barra de ferro que é o guarda-reio, o guarda-corpo. Então tem alguns pontos na nossa cidade. Se botar o guarda-corpo, aí eu vou tomar coragem para andar em algumas ciclovias aí. Isso, né? Ou seja, tem alguns pontos retos, é mais difícil o carro sair de deslocamento e pegar a ciclovia. Mas numa curva, numa Manuel Dias da Silva, na Magalhães Neto, em alguma curva ali, às vezes o cara pode se perder nesse distante. E aí vai invadir a ciclofaixa. Se estiver molhado, então, né? Isso. Então tem utilização até da tinta que pinta a ciclovia. Se for uma tinta especial, ela não for aderente, o ciclista cai no meio da pista, onde está passando carro. Ele se envolve no acidente. Então tem que se ter um cuidado na execução das vias. Estou usando como exemplo, né, que é importante. Então tem que entender. E quanto mais você fizer a proteção do ciclista, melhor. Até você atingir um ápice de consciência dos condutores. Mas enquanto isso, você não pode suprimir o seu desejo de andar numa cidade belíssima como é Salvador, como é Lauro de Freitas. Eu estou aqui com esse pensamento agora. Uma cidade que é quase que toda circundada com água, com praia, com esse mar, enfim, o dique. Muitos lugares bonitos, né? Para andar de bicicleta é outra paisagem, né? Porque quem está dentro do carro vê muito pequeno, né? E ali você ligar ali aos 3 faróis, né? Monte Serral, o Farol da Barra, Itapuã. Pô, uns passeios belíssimos. E a saúde, ou seja, isso é bom para a saúde, a pessoa está exercitando sem estar numa coisa mecanizada de uma academia, por exemplo, né? É muito mais saudável, inclusive. Então, Smith, me fale uma coisa também que eu fico ali... Como é que é essa questão do motociclista? Porque se a gente tem aqui... Vamos voltar para nossas 3 faixas aqui, né? A gente tem a faixa de alta velocidade, a gente tem a faixa no meio de média, né? E a faixa de baixa velocidade. O ciclista geralmente passa pela linha. Não tem uma faixa para o ciclista, não, o motociclista, né? Na minha cabeça, ele devia obedecer também um certo cuidado, como se ele ocupasse um lugar de um carro. Tudo bem que uma hora lá ele pode ultrapassar, né? Ele pode cruzar por cima de uma faixa daquela, é mais fácil do que um carro. Mas o que eu sinto é que eles fazem um corredor exatamente entre esses carros aqui, esses 3 carros. E como é que é isso na lei de trânsito? É infração, né? Você não pode... Ou seja, o motociclista está cometendo infração o tempo todo, né? E isso é fomentado também pelas plataformas de entrega, porque você ganha ali um valor por cada entrega e às vezes um valor que não consegue suprimir a demanda diária de uma pessoa de sobrevivência.
e ele busca tentar fazer, num período que ele só poderia fazer 5, ele quer fazer 15. Então, para essa conta fechar, ele precisa infringir algumas regras de trânsito. Então, ele vai cortar, vai subir canteiro central, vai descer do outro lado, ele vai andar na faixa, por cima da faixa de Sai buzinando, central. é tipo assim, sai da frente, a buzina dele, porque a buzina fala, né? Isso. Sai da frente que eu vou passar, né? E isso vai virando uma turba, né? É um movimento entre a categoria de necessidade de chegar, de entregar, e vai virando conceitos de profissões. Ou seja, a necessidade da entrega é mais valorosa do que a própria vida dele. E cada vez mais essas empresas, essas multinacionais vão apertando no tempo de entrega e o ser humano vai ficando cada vez mais refém desse tipo de tecnologia perversa. Ele quer entregar cada vez um tempo menor porque o dinheiro realmente não está chegando. Então a gente precisa ter regras. E como é que um órgão de trânsito age com relação a isso? Porque é uma infração, Isso. é ilegal, né? Isso. São Paulo saiu na frente adotando uma faixa azul e sugerindo ao CONTRAN a alteração em algumas resoluções. A faixa azul é exclusivamente como se fosse uma ciclovia, só que para moto. Então eles fazem o redirecionamento das vias, vão acomodando ali as faixas e criam uma faixa azul, um corredor especial para motos. E eles estão testando já há algum tempo, já tem 6 meses, está dando certo lá. E alguns municípios e alguns estados já estão começando a aderir esse modelo de exclusividade de modal, que é motociclista e motofretista. Mas mesmo assim o Estado ele trabalha para a educação de trânsito, dando consciência aos condutores, motociclista e motofretista, para que a vida ele entenda que é muito maior do que aquela remuneração ali naquela entrega. A remuneração é importante, mas a vida dele vai fazer muito mais falta para a família do que aquilo ali. E com isso a gente está tentando envolver as empresas que trabalham com essa parte de entrega de alimento, entrega de mercadorias, para que ela tenha um entendimento e um olhar acolhedor, porque se ela perder um profissional daquele, eu entendo que o mercado tem disponível, mas talvez um bom e com excelência, que já conhece o serviço com qualidade, ela vai perder ali um pai de família. Então a gente é uma vida, né? É uma vida. A gente precisa levar também para a empresa que não é só número. A gente está falando de um olhar acolhedor, né, com um profissional. Então tem que chegar nessa equação ali, a gente buscando os parceiros, os empresários para perto, para dizer, ó, essa conta sua aí, eu entendo que você quer fechar no final do mês, mas você pode estar nos trazendo um problema social muito grande. Ali é um arrimo de família. Então, duas medidas. É trazer as empresas para a conscientização e o poder legislar em torno, como foi a criação da faixa azul. Smith, essa conversa é muito boa, porque assim, a gente está falando de trânsito e está falando da vida social, né? Está falando de camadas da sociedade, né? Onde uns têm privilégios mais do que outros, uns têm, outros nem têm, né? Uhum. Então, assim, muito importante essa... Sempre que eu estou no trânsito, eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente consegue chegar nas autoridades, né, de trânsito, nas autoridades governamentais e municipais, para tentar solucionar coisas que a gente vê ali que é caótico, né? Essa coisa que você está falando aí do motociclista, você vê, o cara é pressionado também. A gente vive no mundo capitalista e que está tudo sendo expressado ali no trânsito, né? Essa necessidade de uma melhor qualidade de vida para todos, né? A gente já conversou aqui um tempo, não sei exatamente quanto tempo tem, estamos chegando mais ou menos no final da nossa conversa, mas eu quero que você fale um pouco mais dos seus projetos como vereador. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho importante uma pessoa que tem uma vida pública já, né? Que tem um trabalho prestado na sociedade, se colocar candidato a alguma coisa. Porque a gente vê muitas vezes pessoas que, às vezes, só por ter uma projeção numa rede social, ou porque é conhecido no bairro, né, uma figura que é conhecida ali, não por uma ação social, mas por alguma coisa, se candidatar apenas com interesse de algum benefício para ele. E eu vejo que você está trazendo uma experiência sua de 26 anos, né, e que, na verdade, não foi nem uma iniciativa sua, é de pessoas que viram em você alguma qualidade de algum trabalho que você pode fazer até mais amplo. Então, que projetos mais você tem nesse seu projeto novo, que é pré-candidato a vereador de Lauro de Freitas?
Ó, nós temos um projeto muito bacana, que aí é um projeto que vai ter que ser tratado de várias mãos. Lauro de Freitas é uma cidade que tem um número de faculdades privadas muito superior a algumas capitais do país. Só que não temos uma universidade pública. Pasme. Então, assim, nós temos excelentes faculdades privadas, mas a pública, para atender o desejo da comunidade, das pessoas menos desfavorecidas, nós não temos. Então, é buscar, junto com o gestor que vai assumir a cadeira, parcerias importantes com o governo estadual. Pode ser universidade estadual, vou intitular, vou dar um apelido aqui, faculdade metropolitana, vai atender toda a região, faculdade estadual metropolitana, faculdade federal metropolitana. O apelido ou o nome, eles vão discutir, mas a ideia de trazer uma faculdade para aquele eixo ali, que nós temos bairros realmente periféricos, comunidades que precisam de levar um pouco mais. O tema nosso aqui foi educação. Então, eu preciso levar conhecimento a essa turma. Então, acho que seria um dos pontos. Nós temos boas creches, nós temos boas escolas, temos faculdades boas, mas privadas. A gente precisa levar para a nossa cidade uma faculdade pública. E aí, eu acho que é um passo extremamente importante. O segundo ponto é batalhar e fazer acontecer o Tarifa Zero. Essa tarifa social que é importante. Tomara que Lauro de Freitas consiga, né, com esse projeto seu, para que Salvador veja que é importante e possível também, né? Isso. Eu acredito muito nisso, né? Quando uma região faz alguma coisa que é extremamente importante e funcional, naturalmente vai pressionar a vizinhança a fazer, ó, vamos pegar aquele exemplo, como você citou aqui, né? Vai para Cuba, traz uma coisa importante para cá, né? É uma experiência exitosa que já acontece e nós precisamos trazer para Lauro porque nós entendemos que a população de Lauro é merecedora e precisa realmente de algo para poder desopilar a pressão social que nós estamos falando aqui dessa saúde mental do dia a dia. Então é o segundo projeto mais importante. Nós temos um terceiro projeto que é a gente tentar melhorar as vias do município junto com quem for ser exitoso na vitória lá, o prefeito ou a prefeita, a gente poder recapear, porque a malha viária lá já é muito ultrapassada, muitos buracos. A chuva maltrata, o tempo maltrata, o sol. A gente precisa dar uma qualidade a quem circula ali pela cidade. Então é importante a gente tratar de mobilidade. A gente inserir nesse tema mobilidade as bicicletas, que é importante, tratar de ciclovias, ciclofaixa dentro do município de Lauro de Freitas, que é importante. Nós temos uma orla belíssima, Ipitanga, Vila do Atlântico, o Buraquinho. Aquilo ali é uma beleza natural impressionante. Chega nas praias, as piscinas, e a temperatura agradável. Então aquilo ali a gente precisa tratar aquilo como algo precioso. E a saúde humana é algo precioso. Então as bicicletas, tanto elétricas, bicicleta compartilhada, a gente tem que dar oportunidade até para quem não tem a bicicleta ter. Então trazer um projeto, vamos disponibilizar aqui bicicletas públicas, compartilhadas para você utilizarem, mas se tiver a sua também, você vai andar na ciclovia. E assim, pode ser importante não só para passeio, pode ser o veículo de algumas pessoas que vão trabalhar, né, ali dentro, né? Sair de Ipitanga para trabalhar no centro de bicicleta. Perfeito. Né? E você já percebe, trafegando pela Estrada do Coco, 5 da manhã, 6 da manhã, você vê aqueles profissionais ali com as suas ferramentas de trabalho amarradas ali no quadro da bicicleta, que vai de um ponto para outro. Eles saem do centro, está indo para Portão, de Portão Vida Nova Cagi. Eles vão trabalhar em algum lugar e eles não utilizam o transporte convencional. O transporte é o modal, a bicicleta. E agora a gente precisa da segurança desse trabalhador, porque ele precisa trabalhar para se manter e manter a família. Então a gente tem que trabalhar numa malha viária com mobilidade para dar segurança. Você vai ver o número de pessoas que uma demanda reprimida que não saem devido ao risco. Nós estamos falando aqui de você e a mim também. Eu evito, às vezes, de passear porque eu fico com receio pelos números, pelos dados. Então, isso é importante. Então, o Tarifa Zero vai ser uma das principais bandeiras, porque eu entendo, eu conheço, eu sei de onde a gente vai tirar o recurso. Então, vai ser mais fácil convencer os pares a aprovar uma lei tão importante para o município. Eu entendo também que a universidade pública é muito importante para Lauro de Freitas. É uma cidade que realmente tem várias universidades privadas. A pública vai ser
muito mais importante para a população que não tem acesso, né? Tratar da mobilidade, esse problema aí da malha viária, que é importante. Nós sofremos ali numa circulação, tanto da classe A como a D. O cara que está dentro do ônibus, que o ônibus cai num buraco, é ruim, é desgastante. O rapaz que está na bicicleta, cai no buraco, ele se acidenta. E às vezes desviar de um buraco está sujeito a causar um acidente, né? Isso. Então, é importante esses temas a ser tratado como prioridade para executar de campanha. Se o Tarifa Zero for implementado o mais rápido no primeiro ano de gestão, isso aí já é um golaço. Quanto nós estamos impactando e melhorando a vida de 207 mil habitantes? Então, assim, são coisas que são importantes. A gente tem que pensar macro. Eu tenho uma ideia que é muito bacana dessas experiências de viagem, é criar a Casa das Américas, lá em Lauro de Freitas. Ou seja, nós fomos colonizados aqui no país pela colônia portuguesa e nossos vizinhos pela espanhola, até a América Latina. Nós temos dificuldade de fala, de negócio entre os pares, porque a grande maioria dos empresários de porte pequeno, eles têm dificuldade de conversar, de viajar, de dialogar pela barreira que é a língua. Então, nada como você criar ali, dentro da Casa das Américas, curso para os jovens, adolescentes aprenderem um pouco do espanhol, que é importante. Para eles entenderem a história. Então, não só sofrer a influência do capitalismo americano. É que você aprende o verbo to be ali, que é imposto. Não, tem que aprender o inglês? Tem. O espanhol também. Nós somos cidades irmãs, né? No entorno. Então, isso é importante. Conversar mais com os nossos vizinhos aqui, né? Mais próximos, né? Perfeito. Que tem uma cultura muito mais próxima da gente, né? Isso. Então, isso é importante. Então, inclusive, eu vou fazer o curso, né? Então, assim, não vai ser algo... Não, Casa das Américas, a gente poder tratar de cultura dentro da casa, convidar um país ali para você poder demonstrar o que é que tem no seu país de bom. E aí você vai desenhando o desejo das crianças. E conhecer e não viver só na comunidade. É como viver na comunidade é bom, que eu vivi muito tempo na Cidade Baixa. Mas você abrir um pouquinho os horizontes também é bom. Então, você dá essa oportunidade, começando no Tarifa Zero, e depois você ir ampliando a lente, né, de conhecimento é muito importante. Então, é um livro de um escritor espanhol ali de Cuba, um escritor boliviano, um escritor venezuelano, americano também. Então, assim, é algo maior. Então, a gente tem que pensar numa gestão maior e a gente vai estar para ajudar quem for o ganhador das eleições. Então, nós estamos à disposição. Por isso que eu botei meu nome à disposição da sociedade, pensando nisso aí, fazer o bem e atender as demandas da população. Smith Neto. Maravilha, meu amigo. Estou quase transferindo meu título lá para Lauro de Freitas. Será bem-vindo. Será bem-vindo. Então, assim, maravilha. Muito bom estar conversando com você. Assim, acho importante essas coisas todas que nós falamos aqui, né? E sucesso aí para você, né? Nessa nova empreitada aí. Pré-candidato, né? A um passo, né? De ser candidato, não é isso? Isso. Mas é isso. Então, muito grato. Assim, lembrar para as pessoas que esse podcast é idealizado por Adriano Moraes e Luciano Suede, Yasmin, produtora daqui do podcast, e também ligada às mídias sociais aí. W é que traz essas imagens para a gente. Yolanda Nogueira também, que sempre dando apoio aqui na produção. Pitoco aqui você conhece, né? Grande músico e também tem várias funções aqui. E dizer que o Pod está de portas abertas aí para sempre que você, né, quiser trazer alguma ideia, abordar algum assunto, a gente está aí, tá certo? Então, sucesso aí, meu amigo. Muito grato, tá? Muito obrigado. Pelo esse bate-papo aí. Muito obrigado. Então é isso aí. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode.